Por que a alavanca facilita muitos trabalhos? O longo tronco, ou cambão do engenho de tirar água, torna o trabalho mais fácil. Esse moinho d'água também é formado por diversas alavancas compridas. Crianças adoram se balançar na gangorra. Auxiliada por alavancas, a escavadeira remove a terra. Qual será a vantagem da alavanca? Os pesos deverão ser suspensos com essa alavanca. A coisa funciona assim. Um peso só não consegue levantar os 3 pesos do lado oposto, mas deslocando-se o ponto de apoio, um braço da alavanca fica mais comprido e aí acontece o impossível. Vamos observar os detalhes. O peso só consegue levantar os outros quando é colocado na ponta do lado mais comprido. Aqui não acontece nada. Além disso, notamos que a distância até a superfície da mesa é menor do que na ponta da alavanca. Nessa posição, o peso levanta brincando os outros 2, porque está no braço mais longo. Quando a alavanca é curta, são necessários vários pesos. Esse garoto já sabe que aumentando a alavanca conseguirá virar facilmente o cesto pesado. Esse artifício é também usado por camponeses para facilitar o trabalho de irrigação. Como a alavanca é comprida, é preciso fazer movimentos maiores. A gangorra também é um sistema de alavancas. Quanto mais afastados do ponto de apoio, mais facilmente levantamos a pessoa do outro lado. A carga pode ser equilibrada aumentando ou diminuindo a alavanca. Quando o moinho tem alavancas longas, basta pouca água para movimentar o eixo. O peso insignificante desse jato d'água consegue deslocar as alavancas do moinho. Quanto maior a alavanca, menor é a força necessária para realizar o trabalho. Já se sabia disso na antiguidade. Até a palha leve pode ter efeito de alavanca quando é empilhada muito alto num caminhão. A palha cria situações perigosas para o caminhão. Quando as cargas são muito pesadas, usamos frequentemente outro truque. O vagãozinho é puxado numa pista inclinada.
É preciso mais força quando aumentamos a inclinação. Para ver isso, basta olhar aqueles anéis vermelhos da mola. Com inclinação menor, empregamos menos força. Vejam os anéis. O vagão deverá subir agora até essa altura, fazendo o mesmo percurso. A mola com os anéis vermelhos indica a força utilizada. Nessa inclinação, vemos apenas um anel vermelho. Podemos chegar à mesma altura, fazendo um percurso mais longo com o vagão. A inclinação diminui, mas no fim se chega à mesma altura, como demonstram os pilares amarelos. O percurso do vagão é mais comprido agora, porém a força empregada é bem menor. Precisamos usar muito mais força para levar o vagão à mesma altura no percurso menor. Ou fazemos o caminho curto empregando muita força, ou escolhemos o caminho longo fazendo pouco esforço. As pessoas no mundo inteiro sabem aproveitar a vantagem desse princípio. Quando a carga é muito pesada, preferem o caminho mais longo e menos inclinado. Nosso corpo também se esforça menos quando percorremos o caminho mais comprido. Por isso, preferimos subir pela rampa em vez de levantar o saco do chão até o barco. Quando a pista é inclinada, a moto até consegue passar por cima do carro. Mas atenção, não aconselhamos imitar o exemplo. As vantagens da rampa inclinada também são usadas em outros campos. Sabemos que para economizar forças devemos percorrer o caminho mais longo. O comprimento da pista pode ser enrolado tomando o aspecto das roscas de um parafuso. O parafuso tem algo em comum com a pista inclinada que ajuda a economizar força. Quando giramos o parafuso no seu orifício, ele percorre um caminho mais longo, porém mais fácil. Se tivéssemos que enfiar o parafuso diretamente, teríamos que fazer muita força. Ainda existe outro método de economizar forças usando o caminho mais longo. Trata-se da roldana. Importante aqui são as polias móveis que aumentam o caminho da corda. O barbante vermelho passa por diversas polias, levantando o cubo amarelo. Vejam os anéis. Essa é a força necessária. Retiramos algumas polias móveis, encurtando o caminho do barbante. Agora, precisaremos de mais força para levantar o cubo. Aqui está valendo o mesmo princípio. Caminhos curtos exigem muita força, caminhos longos reduzem o esforço.
Os trabalhadores não fazem menos força ao usar uma polia fixa. Precisam realizar o mesmo esforço que ao levantar diretamente o balde. Com a polia fixa, eles apenas mudam a direção da força. O percurso do cabo só é encurtado quando há polias móveis no guindaste. A força empregada, então, é menor. A polia móvel exige o dobro de comprimento do cabo e precisa da metade da força para levantar pesos.